tratando, portanto, do tema crítica, muita crítica, pouca obra. Primeiramente, o ponto cantado. Na Umbanda, o ponto cantado é uma espécie de refrão. É uma música que tem sempre uma sabedoria resumida. E tem o ponto cantado. Pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau que flore cai, só o pau Pereira não. Pau de opinião, né? O significado disso, desse ponto cantado. É uma pessoa que está sempre falando dos outros. Em contrapartida, essa pessoa não consegue produzir obras, ter significado na existência, algo valoroso. Todo pau que flore cai, só o pau Pereira não. E naturalmente isso cai numa frustração. A pessoa está sempre, e diante dessa frustração, às vezes a pessoa ataca o próximo mais ainda, né? A crítica é maior ainda, diante da frustração das poucas obras. Então esse ponto cantado, ele resume muito bem essa temática tão recorrente da crítica no estudo moral, certo? Agora, diante dessa realidade moral da crítica e pouca obra, busquemos analisar o mecanismo disso. Primeiramente, quando existe uma crítica exacerbada, a pessoa que gasta horas falando do próximo, a pessoa fica extremamente atenta ao que o próximo está fazendo, é excessivo. E naturalmente, se você olha para fora, você deixa de olhar para dentro, você deixa de se auto-observar, que é o caminho indicado no autoconhecimento. Então a pessoa fica a todo momento observando o próximo, analisando, falando de forma negativa, e a autoavaliação, que é algo muito interiorizado, muito profundo, que precisa de muito esforço, isso fica desfeito. Como consequência natural, a pessoa se torna ineficiente para solucionar os próprios conflitos. Ela se torna ineficiente quanto aos seus problemas. Então, diante de ficar espreitando o próximo e nunca se observando, ocorre, portanto, essa ineficiência quanto aos conflitos, às decisões existenciais, e aí a vida da pessoa vai para a lama, né? Como é comum no dia a dia a crítica. Se você analisar as pessoas no cotidiano, nos hábitos verbais, nas conversas, o que ocorre normalmente para a grande, imensa maioria das pessoas, a crítica é muito comum, a maledicência, né? Gasta-se muito tempo com isso e chega a espantar quanta disposição existe para isso. Às vezes são horas. A razão, segundo os livros de moral, é que as pessoas se sentem superiores com esse hábito. Você se sente mais eficiente, se sente sensacional, se sente em vantagem diante da crítica, de forma muito negativa, porque é à custa da desgraça alheia, né? E é uma informação espiritualista que esse hábito negativo, profundamente negativo, tende a adoecer profundamente o corpo físico. Vários livros falam disso. No capítulo da medicina espiritual, a tendência a adoecer por dizer horas, né?
Tem pessoas que falam horas por dia, numa vida são milhares e milhares de horas gastas nesse mister, né? Por fim, crítica, maledicência e muitas horas diárias. Muitas pessoas, é só observar, muitas pessoas gastam mais de 3 horas por dia com maledicência. É um hábito crônico, né? Falam muito a respeito do próximo, das falhas, das mazelas. Então, a paz, como é comum dizer, a paz lhes foge pela boca. O hábito de maldizer, quando muito entranhado, muito insistente, muito frequente, uma grande carga diária de horas falando mal do próximo, a paz lhes foge pela boca. Existe também a informação, o conceito de que o julgamento é o grande mal da humanidade. Dentre todos os elementos, o egoísmo, a inveja, existem entidades, espíritos que falam que o julgamento é o grande mal da humanidade, é a raiz do mal. Porque normalmente os desastres humanos começam pela boca, né? Além disso, cumpre notar também que aquele que julga, aponta falhas, mazelas, psicologicamente por um mecanismo intuitivo ou psicologicamente por um mecanismo autopunitivo, ele vai ter a tendência de fazer os mesmos atos errôneos. A psicologia de autopunição tende a criar os mesmos embaraços de conduta que a alma escarnece. Então, diante disso, todo um quadro decadente se revela na conduta humana pela incoerência da maledicência e da crítica.